Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas sobre aplicações do produto interno, hoje nós vamos finalizar com a aplicação do cálculo da área do paralelogramo. Existem diversas outras aplicações, mas a gente vai ficar só com essas que a gente apresentou até agora. Vamos ver como calcular a área do paralelogramo. A área de um paralelograma, cujas arestas são dadas por representantes dos vetores U igual a U1, U2 e V igual a V1, V2, é o módulo desse determinante. Tá vendo? O determinante formado para a primeira linha sendo as coordenadas do vetor U e a segunda linha as coordenadas do vetor V. Aqui a gente tem o desenho, né? Tem um paralelograma e você está definindo os vetores U e V como lados desse paralelograma, que são as arestas, né? Bem, vamos ver por que a área é o módulo desse determinante. Aqui a gente tem o paralelogramo, de novo, com U sendo uma das arestas, V a outra aresta, e U igual a 1, U2, e V igual a V1, V2, como na figura ao lado. Para obter a área do paralelogramo, a gente sabe que a área do paralelogramo é dado por base, comprimento dessa aresta, vezes a altura. Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever isso aqui. Sabemos que a área do paralelogramo é dada por... Aí eu vou denotar a área com esse A caligráfico aqui. A igual a base vezes a altura. A base é o comprimento do vetor U. Então, a base é a norma de U. E a altura eu vou determinar. Como que eu vou determinar essa altura aqui? Bem, essa altura é o comprimento desse vetor aqui, ó. Posso olhar para esse vetor e a H vai ser o comprimento desse vetor. Como que eu obtenho esse vetor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou girar o 90 graus para obter esse vetor aqui, ó. E esse vetor eu vou chamar de U estrela. U estrela é esse vetor, e aí o H vai ser a projeção do vetor V sobre o estrela. Da seguinte forma, como é que a gente faz a projeção? Eu construo a perpendicular de V sobre U, e esse vetor aqui vai ser o vetor projeção, que é esse vetor, esse mesmo vetor aqui, que eu vou chamar de W. Ou seja, o comprimento de H é o comprimento de W. Vou escrever essas coisas aqui para ficar bem organizado, ó. Seja U estrela, quem vai ser U estrela? U estrela, para obter um vetor perpendicular a U, uma das maneiras de fazer isso é trocar as coordenadas e trocar o sinal de uma delas. Então, eu vou trocar a posição das coordenadas, o 2 por o 1, trocar o sinal delas. A gente viu isso na aula sobre produto escalar. Se você não viu, vou deixar o link aqui dessa aula. Esse vetor é perpendicular a U, né? Fácil de ver, só você multiplicar U por U estrela, vai dar zero. Então, eles são perpendiculares. E, além disso, e note que a norma do U estrela, o comprimento do U estrela, é igual ao comprimento do U. Por quê? Eles têm as mesmas coordenadas a menos de sinal. O que é a norma? A norma é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. E aqui a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, porque vai ser a raiz quadrada de o 2 ao quadrado, o quadrado some com esse menos, e o 1 ao quadrado. Vai dar o mesmo valor. Certo? Então, aqui eu construí o U estrela. Agora eu vou escrever W como a projeção de V sobre U. Seja W igual a projeção de V sobre U estrela. Assim, H vai ser a norma de W. E aí eu vou calcular a norma de W. Ou seja, eu quero calcular a norma do vetor projeção de V sobre U estrela. E aí, da aula de projeção, a gente sabe a fórmula do vetor projeção. Se você não viu essa aula, vou deixar o link aqui também para vocês olharem como é que é a fórmula do vetor projeção. Mas se você não tiver visto também, eu vou mostrar a fórmula aqui, é só acompanhar. Depois você dá uma olhada lá sobre a aula de projeção. E a projeção de V sobre U estrela é o produto escalar de V por U estrela, dividido pela norma de U estrela ao quadrado. Então, isso é um número, né? Produto escalar é um número, norma é um número. Na direção
do estrela. Então, um número vezes um vetor dá um vetor. Isso aqui, como eu disse, é um número. Pertence aos reais. Propriedade de norma é o módulo desse número, V vezes U estrela, sobre a norma de U estrela ao quadrado, vezes a norma de U estrela, que é o vetor. Agora, propriedade de módulo, módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, eu vou ficar com módulo de V vezes U estrela. Módulo da norma é a própria norma, porque a norma é um número positivo. Módulo de uma coisa positiva é o próprio número. Eu vou ficar com isso vezes a norma de U estrela. Aí eu cancelo esse com esse, que agora isso é um número, né? Isso é um número, eu posso cancelar com esse. Vou ficar com o módulo de V vezes U estrela sobre a norma de U estrela. Ok, isso é o H. Agora, quem vai ser a área? A área, a gente já sabe. Com isso, a área é norma de U vezes o H, que é esse daqui. Módulo de V vezes U estrela sobre a norma de U estrela. Como a gente disse, esses caras têm o mesmo valor. A gente falou isso, ó. Eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso cortar esse com esse. E isso vai dar V vezes U estrela. E aí agora é só calcular isso. Isso vai ser o módulo V vezes U estrela. Então a gente vai fazer o produto escalar de V, tá aqui, por U estrela que tá aqui. Então vai ser V1 menos U2, vou colocar aqui, menos, então vai ser U2 vezes V1, mais, não importa a ordem, né, aqui, U1 vezes V2, segunda coordenada com a segunda coordenada. U1 vezes V2. E aí acabou, né? Porque isso daqui é a mesma coisa que isso. Ó, só trocar de ordem. U1 V2, essa soma, né? Menos o 2V1. E isso, se você observar bem, é o módulo desse determinante aqui, ó. Determinante, primeira linha, as coordenadas de U, segunda linha, as coordenadas de V. Ó, se você calcular esse determinante, vai dar U1 vezes V2 menos o 2 vezes V1, que é exatamente essa fórmula aqui. Então, com isso, a gente conclui a demonstração desse resultado. E aí a gente vê que com o produto escalar, a gente consegue uma fórmula muito simples para calcular a área de paralelogramo. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa fórmula. Aqui o primeiro exemplo é a aplicação direta. Determine a área do paralelograma ABDC, sabendo-se que A tem coordenadas 0, menos 1, B igual a 3, 0 e C igual a 1, 2. Aqui eu desenhei os 3 pontos, tá vendo? Para calcular a área do paralelograma, a gente nem precisa do quarto ponto, a gente só precisa de 3, né? Aqui a gente quer calcular o paralelograma ABDC. O ponto D a gente sabe construir, né? Esse paralelograma seria assim, né? Você pode construir AB. Aqui é o AC. O ponto D, a gente é só prolongar esse segmento aqui paralelamente e esse outro aqui paralelamente por aqui, ó. Pronto, o ponto D estaria por aqui assim, ó. Mas eu não preciso dele, porque eu só preciso de 2 vetores como arestas. Eu já tenho essas arestas aqui, ó. Então, eu já tenho as arestas do paralelograma ABDC, ó. Então, eu vou considerar como aresta o vetor AB e o vetor AC. E vou escrever isso. Sejam U igual a AB. Quem é AB? Faz a diferença das coordenadas de B com A. Vai ser 3 menos 0, 3, 0 menos menos 1, 1. E V igual a C menos A. Vai ser 1 menos 0, 1. 2 menos menos 1, 3. Com isso, a área vai ser, pela fórmula que a gente achou, módulo do determinante de as coordenadas do U, as coordenadas do V. Que vai ser o módulo de 3 vezes 3, 9, menos 1 vezes 1, 1. Módulo de 8, que é 8. Agora vamos ver a letra B. Determinar o ponto C sobre o eixo dos X, que forma com A e B um triângulo de área 3. Aqui, veja que a gente tem o A e B, desenhei ele aqui, né? E você quer achar um ponto C,
que mora no eixo dos x, tal que quando você completar o triângulo ABC, ele tem a área 3, que a gente quer que a área desse triângulo seja 3. Então, a primeira coisa que eu vou observar é a seguinte: como é que eu calculo a área do triângulo? A gente viu a área do paralelogramo. Qualquer triângulo que você me der, ABC, eu consigo construir um paralelogramo a partir dele. Como que eu faço isso? Eu vou prolongar esse lado aqui e vou prolongar esse outro lado aqui paralelamente. Pronto. Tem um paralelogramo. Vou achar esse ponto D aqui. E eu tenho esse paralelogramo aqui, onde esse lado é o mesmo desse, mesmo comprimento, e esse lado é o mesmo comprimento desse. Então, esse triângulo e esse lado é em comum. Então, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo, porque eles têm os três lados iguais. Ou seja, a área desse triângulo aqui vai ser metade da área do paralelogramo total. Ou seja, para eu calcular a área do triângulo é só usar a fórmula do paralelogramo e dividir por 2. Né? Feita essa observação, vamos achar o ponto C. Vamos chamar C de x0. Como ele mora no eixo x, a segunda coordenada eu sei que é 0. E vamos usar isso. Seja C igual a x0. E sejam U igual a... Aí posso pegar qualquer um como vértice. Vou pegar o A. AB, quem vai ser AB? AB vai ser 3 menos 2, 1. Menos 3, menos 3, menos 6. E V, então peguei o A como sendo o vértice do paralelogramo, vou pegar AC. Vai ser C, que é x0, menos A. X menos 2, 0 menos 3, menos 3. Com isso, temos que a área do triângulo ABC é dada por A igual a 1/2 do módulo do determinante formado por U, 1, menos 6, x menos 2, menos 3, que vai ser meio, calculando o determinante, vai ser 1 menos 3, menos 3, menos, com o menos do determinante, vai dar mais 6 vezes isso, 6x menos 12. E isso vai ser meio de 6x menos 3 menos 12 menos 15, que eu posso simplificar e colocar o 3 em evidência. 3 meios de 2x menos 5. E a gente quer que isso seja igual a 3. Isso vai implicar, então, que posso cancelar esse 3 com esse 3, passo 2 para cá, módulo de 2x menos 5 igual a 2. E aí, se o módulo de 2x menos 5 é igual a 2, o que está aqui dentro é 2 ou é menos 2. Então, 2x menos 5 é igual a 2, ou 2x menos 5 é igual a menos 2. E daí eu tiro que, resolvendo essa equação, passo o 5 para lá, 2x é igual a 5 mais 2, 7, ou, e essa daqui, mesma coisa, 2x igual, passo 5 para lá, 5 menos 2, 3. Isso implica, passando 2 dividindo, x igual a 7 sobre 2, ou x é igual a 3 sobre 2. E aí a gente resolveu o problema. Logo, C é igual a 7 sobre 2, 0, ou C é igual a 3 sobre 2 e 0. Aqui, vamos ver no GeoGebra isso. Olha só. No GeoGebra aqui eu construí o triângulo ABC, ABC, onde C aqui é livre, tá vendo? Eu posso mexer o C, ó. Aqui tá mostrando a área, ó. Se eu mexer para cá, a área aumenta. Então, como C é livre, ele assume vários valores a área. Para cada C que eu tiver aqui, a área muda o valor. E aí, eu marquei aqui os pontos D igual a 7,5, 0, tá vendo aqui, ó? E E igual a 3,5, 0. Quando eu coloco o C em cima desses pontos, a área dá 3, tá vendo? 3, só para ilustrar o que a gente aconteceu. Então, as duas possibilidades de triângulo são essas, ó. Esse triângulo e esse, né? E aí, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês treinarem. O exercício é o seguinte.
Determine a área do paralelogramo ABDC, sabendo-se que A tem essas coordenadas, B essa e C essa. Mesma coisa que a gente fez, não muda nada. E esse aqui também é a mesma coisa. Determine o ponto C sobre o eixo dos Y, só que agora é o eixo dos Y, não é o eixo dos X, que forma com A e B um triângulo de área 1. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício, que eu vou mostrar a resposta em seguida. A resposta é a seguinte: U igual a AB, que tem coordenadas 3 menos 2, V igual a C, coordenadas 5 e 1. Quando você usar a fórmula, vai achar a área igual a 13. No segundo, faz C igual a 0y, porque mora no eixo y. U igual a AB, tem essas coordenadas. V igual a C, essas coordenadas. Fazendo o mesmo raciocínio, você vai chegar a C igual a 0,3 ou C igual a 0 menos 1. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.